Faz sentido tomar creatina? Esse é o tema do vídeo que eu vou reagir agora e eu até coloco uma outra pergunta junto. Será que faz sentido para você utilizar esse suplemento que está sendo tão falado? Creatina ajuda a ganhar músculo, dá mais disposição, tem efeito na memória, precisa ser suplementada. A essa altura, depois de décadas de uso de creatina, já tem muitos estudos sobre o seu efeito E o cara, ele é doutor em microbiologia. Interessante, hein? Estudos comparando estudos e estudo compilando as comparações entre estudos. A gente pode fazer com bastante evidência sobre o que funciona e não funciona. Uma dessas afirmações é a de que a creatina pode sim melhorar o desempenho em exercícios. É uma melhora que dá para perceber, mas é relativamente pequena e faz diferença principalmente em exercícios de força de curta duração. Por exemplo, comparando 60 estudos, deu para concluir que quem comeu creatina conseguia erguer 8% de peso a mais no agachamento e 3% a mais no leg press do que a média. Uma coisa aqui que já é bem interessante trazer é porque assim, a creatina aumenta a força. Então, gente, você não vai virar o Hulk porque está utilizando a creatina. Existe uma melhora? Sim, existe uma melhora. É observada, mas não é nada de astronômico. Eu comecei a usar a creatina, ou o Joaquim começou a usar a creatina, e ele aumentou muito a força dele. Então, efeito psicológico, gente. Agora que você está ouvindo isso, você pode perder um pouco desse efeito psicológico, mas eu prefiro falar a verdade para você. O que equivale a subir de 130 para 140 quilos levantados no agachamento. Que vamos ser sinceros que não é lá grandes coisas, né? Já no supino, entre 53 estudos, quem comeu creatina teve uma melhora de 5%. O equivalente a alguém que levanta 100 quilos no supino reto, levantar 105 quilos. E eu tô achando interessante que ele fala quem comeu creatina. Fazer algumas repetições a mais com o mesmo peso. Como eu disse, que isso já vai repercutir numa melhora no caráter de hipertrofia. Não é nada de astronômico. Você não vai virar o Arnold Schwarzenegger no auge do seu físico pelo fato de estar usando creatina. Tá? Uma melhora pequena que vai fazer bem mais diferença para um atleta de altíssimo nível, onde qualquer ganho faz muito mais diferença do que faria para mim. Para atletas mais esporádicos, os benefícios podem não compensar o custo. E valendo a ressalva de que, mesmo sendo um suplemento, acompanhamento profissional de saúde é importante. Também vale lembrar... Por mais que a creatina seja um suplemento super seguro, assim, a gente tem várias evidências, o acompanhamento médico, ele é sempre, né, indicado. Na verdade, é interessante você ter um acompanhamento médico mesmo que você não tome nada. Que é uma melhora para exercícios de curta duração. Esses efeitos não aparecem em exercícios longos, os chamados exercícios aeróbios, como corrida ou natação. Por exemplo, entre comparações do efeito da creatina em jogadores de futebol, os ganhos vieram em exercícios como pulo vertical ou ciclos de força e velocidade em bicicleta ergométrica, mas não apareceram em pedaladas mais longas. Na verdade, em atletas de provas longas de resistência, como no ciclismo, a suplementação de creatina parece reduzir a capacidade máxima de absorção de oxigênio pelos pulmões. Olha que bizarro. Mas aqui entra um ponto importante para trazer para vocês. O nosso corpo, quando ele vai produzir energia, existem as vias metabólicas. São várias formas que o nosso corpo possui de produzir energia. Quando a gente fala da creatina, a gente está falando de uma das vias metabólicas mais curtas. Ou seja, o corpo consegue produzir uma grande quantidade de energia, porém, num espaço de tempo curto. Agora, quando você vai para uma atividade mais longa, aí a via metabólica é outra. E a creatina não tem nada a ver com isso. Por que ela funciona muito na musculação? Porque a gente acaba fazendo o exercício, acaba ficando em contração, mesmo um período curto de tempo. Atletas de corrida, 100 metros rasos, ou natação, 50 livre, coisas mais curtas assim, se beneficia bastante. E sobre outros efeitos na saúde em outras partes do corpo, a gente tem sinais de que a creatina pode ser benéfica sim para essas outras partes, como melhorar indicadores cardíacos em pacientes com problemas no coração e melhorar a capacidade de memória. Olha lá, então eu vou tomar creatina e o meu coração vai ficar melhor? Não foi isso que ele disse. Os estudos não mostram isso. O que mostra é que um paciente que tem ali algumas complicações, ele observa melhoras. E melhorar a capacidade de memória entre idosos. Nos dois casos não fica muito claro se também tem esse tipo de benefício entre quem não teve problemas cardíacos ou não tem o declínio de memória com a idade.
Se esse efeito se aplica a pessoas saudáveis, eu colocaria chances na categoria em análise, entre aspas, onde pode ser que tenha benefícios, mas a gente ainda não tem evidência suficiente para saber. Até no ganho muscular, os maiores efeitos da creatina são vistos entre quem passa por problemas, como distrofias musculares. O mesmo tipo de ressalva também vale para condições como Parkinson e Alzheimer. Pode ser que tenha um efeito protetor ou de tratamento, mas nada confirmado ainda. A creatina, ela vai fornecer energia. Isso vai acontecer na hora que você está treinando, porque ela fornece energia para o seu músculo. E, nesses outros casos, vai fornecer energia para o coração, para o cérebro. O que a gente percebe é o seguinte, conforme a idade, etc., a produção de energia vai ficando prejudicada. Na verdade, o efeito dela é melhorando uma coisa que foi piorada. E aí, agora, ele está trazendo sobre o crescimento muscular de pessoas que tiveram um problema de atrofia, questões que fizeram com que esse músculo fosse diminuído. Então a creatina ela vem e o que, vamos dizer, vai normalizando a situação. Estudada é a monohidratada. Para quem ela é recomendada, são doses pequenas de algumas gramas, como 3 a 5, que precisam ser consumidas diariamente para poder saturar o corpo. Uma recomendação que faz muito sentido quando a gente pensa em como a creatina foi descoberta. Quando a gente olha para as pessoas que treinam e tal, e como o músculo acaba consumindo muita creatina, vê aí recomendações que levam em consideração o peso da pessoa. Gira em torno ali de 0,8 gramas a 1 grama a cada 10 quilos. Então uma pessoa que pesa 100 quilos, é interessante que ela consuma de 8 a 10 gramas de creatina por dia. E se você parar para pensar, faz muito sentido, né? Consumir a creatina de acordo com o peso da pessoa. Óbvio que se for uma pessoa muito alta e ela pesa muito por conta dos seus ossos, ou então uma pessoa muito obesa, aí a questão já muda um pouco, né? Foi isolada de carne animal em 1832, ou seja, músculos. Daí o seu nome que vem de creas, que é a palavra grega para carne. Quem confirmou a descoberta anos depois reparou que raposas selvagens tinham bem mais creatina nos músculos do que as raposas domesticadas, criadas em cativeiro ou mais paradas. O que gerou a noção de que esse acúmulo de creatina poderia depender do esforço muscular. E décadas depois, o químico sueco Otto Folin e a bioquímica americana Wiley Glover Dennis mostraram que a quantidade de creatina nos músculos poderia quase que dobrar comendo ela na dieta. Então ela seria importante no músculo e nós poderíamos acumular mais comendo. Mas isso tinha um teto. Experimentos com voluntários depois mostraram que, comendo alguns gramas de creatina por dia, em humanos, os seus níveis nos músculos sobem a cada dia até um aumento de mais ou menos 20% depois de 5 dias e param por aí. E por que a gente acumula essa creatina nos músculos? Quem faz o papel de bateria no nosso corpo, acumulando boa parte da energia que a gente produz e consome, é o fosfato, acumulado em moléculas como o ATP, que são usadas em todo tipo de processo que consome energia no corpo. O ATP, gente, só para deixar ainda mais claro, mas ele já trouxe de forma bem clara, aqui no Brasil a gente usa uma moeda chamada real. Se você for para a Argentina, lá eles usam o peso. Se você for para os Estados Unidos, lá utiliza o dólar. O nosso corpo utiliza ATP. O que será que ele quis dizer? Como a contração muscular, que eu já expliquei em um outro vídeo. E a creatina funciona como uma bateria extra, que ajuda a fazer mais ATP no músculo na hora em que a gente mais precisa de energia. Beleza? Entendeu tudo que eu falei sobre a ideia de creatina fornece energia e agora entrou a questão do ATP? Naturalmente, o nosso corpo faz creatina e guarda a maior parte dela nos músculos, onde ela acumula fosfato e vira fosfocreatina. A fosfocreatina pode doar esse fosfato para fazer mais ATP e virar creatinina. E aí, depois que virou creatinina, já era. Ela é eliminada pelos rins e tem que ser reposta. Por isso que durante muito tempo se falou que a creatina causaria problemas no rim, etc. Porque a creatinina, que é meio que um coproduto, um lixo assim, ela é excretada pelos rins. Cerca de 2 gramas de creatinina são jogados no xixi por dia fora. É como se ela fosse um pacote de pilhas extras descartáveis que podem dar uma dose a mais de energia em momentos e locais de grande demanda, como nos exercícios intensos de musculação. Daí que vem a saturação de creatina no corpo, a necessidade diária de reposição e a quantidade pequena que a gente precisa para isso. Tem um limite para quanta creatina pode ser acumulada no corpo e depois de usada ela é descartada. E a gente pode repor essa quantidade naturalmente ou produzindo a creatina no próprio corpo ou comendo ela
na comida, o que talvez explique por que alguns dos efeitos positivos da creatina suplementar, como por exemplo para a memória, foram observados em vegetarianos. Os suplementos são veganos, ou seja, não precisam de compostos animais para serem sintetizados, então vegetarianos podem comer, e vegetarianos não consomem carne, que é uma das maiores fontes naturais de creatina. Afinal de contas, a creatina foi descoberta lá na carne, né? E aqui entra uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Quanto que a creatina ela vai ser muito melhor aproveitada em vegetarianos pelo fato deles não comerem carne, então não consumirem nem que seja uma dose pequena de creatina advinda da própria carne. Já sobre os riscos dessa ingestão, apesar de uma preocupação de que a demanda que ela poderia gerar para os rins seria complicada, estudos com doses de manutenção, como alguns gramas por dia, não viram mudanças ou complicações nas funções dos rins ou do fígado das pessoas. A creatina, ela surgiu e ela começou a ganhar muita força e tal, e foi lá a Anvisa, com toda essa questão de, pode dar problema no rim. A Anvisa colocou a creatina em uma classificação de medicamentos, e ela colocou nessa classificação de um medicamento que precisa de uma receita médica para ser comprado. Se tornou completamente complicado comprar creatina ao passo de as pessoas falarem que ela se tornou proibida. Logo depois disso, muitos cientistas começaram a produzir zilhões de artigos mostrando que a creatina ela não causava todos esses problemas que se achava. A gente coloca a culpa da creatina, tem tanto estudo na própria Anvisa, porque por conta disso, muitos cientistas se debruçaram sobre o assunto e começaram a produzir esses artigos. Se não fosse isso, não teria tantos artigos assim. E para complementar ou para suplementar essa história, além da ressalva sobre acompanhamento profissional antes de usar esse tipo de suplemento, também vale saber se o suplemento de creatina que você quer tem... Deixa eu fazer um adendo aqui bem importante. Ele fala sobre acompanhamento profissional. Procura um médico que lida com esse tipo de assunto. Porque se você for num médico tradicional, cara, eles têm outra visão da parada. Tem creatina dentro. Porque no relatório de vale saber se o suplemento de creatina que você quer complementar ou para suplementar essa história, além da ressalva sobre acompanhamento profissional antes de usar esse tipo de suplemento, também vale saber se o suplemento de creatina que você quer tem creatina dentro. Porque no relatório de 2024 da ABNutri, que é a Associação Brasileira das Empresas de Produtos Nutricionais, tem várias creatinas brasileiras ou vendidas no Brasil que não tinham a quantidade mínima de 80% de creatina no pote. Quantidade mínima de 80%. Você comprou um produto que tá escrito que é pura creatina. Os caras têm coragem de não entregar para você no mínimo 80% de creatina. Para mim, essa margem de 20% já é ridícula. Devia ser uma margem, sei lá, de 2 ou 3%. Você tá comprando creatina. Mano, o que você espera receber? Creatina, Katsu! Muitas marcas, elas adulteram a creatina. E é exatamente por isso que é extremamente difícil você ver uma marca que tem o selo de certificação alemão lá, que se chama Creapure, que vê se você está entregando não só quantidade de creatina, esses percentuais que são muito mais rigorosos para eles, e os caras analisam até tipo o grão da creatina, a cor e etc. Não pode fugir nada da especificação. Se você vê uma marca que tem esse selo, é porque ela leva muito a sério a produção desse produto e respeita muito bem todos esses pontos. Eu vou puxar a brasa para a sardinha da Growth, que não só trabalha com todo esse critério de seriedade com a creatina, também com vários outros produtos. A Growth tem o selo Creapure e você ainda tem cupom de desconto no site da Growth para isso, né? Vamos ver mais aqui o que ele vai falar. Creatina no pote. Tem 10 marcas que não tinham nada de creatina no produto. Ridículo, né? Zero. E algumas dessas marcas entraram com ação para retirar os seus resultados do ar, mas não pediram para reavaliar os produtos e ver se realmente os resultados estavam errados. Viu? Então eu recomendo dar uma olhada no relatório para ver se a creatina que você compra está entre... E gente, de uns tempos para cá ainda teve um grande escândalo no meio. Caraca, as creatinas contaminadas, com bicho dentro. E agora eu vou trazer as minhas considerações sobre a utilização de creatina e se faz sentido você utilizar ou não utilizar. O que a gente sabe é que é um suplemento extremamente seguro. Meus pais usam e os meus pais, eles têm mais de 70 anos de idade. É um suplemento que é meio que assim, sem contraindicação. Mas, para deixar claro, é importante consultar o médico. Eu só não recomendo a creatina para um tipo de pessoa, que são aquelas pessoas
esquecidas. Porque é importante que se tome a creatina todos os dias. E se é aquela pessoa que esquece de tomar, você vai só perder o seu tempo e jogar seu dinheiro fora. Porque é importante que ela seja consumida todos os dias. O que eu recomendo, inclusive para todos os nossos alunos da plataforma, é que consuma a creatina no momento do dia que você nunca vai esquecer. Existem outras questões sobre creatina. Eu vou pedir para você assistir esse vídeo aqui, ó, que eu falo sobre o Whey Protein, que esse é o suplemento top 1 de consumo no mundo. Então, se você já toma, será que você está tomando da forma certa? Se você não toma, será que é interessante que você tome? Clica nesse vídeo aí.